Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar continuação ao nosso curso de hipertensão arterial. Hoje o professor Vitor Margallo vai falar sobre a questão da adesão terapêutica na hipertensão arterial, né? Que a gente sabe que é uma das questões muito importantes para que a gente consiga obter efetivamente o controle pressórico, é que o paciente tenha adesão à terapêutica e, como qualquer doença crônica, essa adesão vai reduzindo com o passar do tempo e é muito importante que a gente tenha recursos e formas para aumentar essa adesão, e é esse o tema da aula de hoje. Obrigada, Vitor. É, obrigado, Beth. Exatamente isso, gente. A ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre estratégias que a gente pode fazer para melhorar a adesão terapêutica do paciente à hipertensão e a qualquer outra doença crônica, tá? As estratégias, elas são semelhantes e elas são intercambiáveis aí para outras doenças, tá? Antes de começar a falar efetivamente de técnica para melhorar a adesão, qualquer coisa assim, eu vou. Peraí, que agora não está passando. Passou. Eu vou trazer esse quadrinho de novo aqui que a gente viu na semana passada, da estratificação de risco do paciente cardiovascular, né? Do paciente hipertenso. Estratificação de risco cardiovascular do paciente hipertenso, tá? E por que que eu estou trazendo aqui? Ah, a classificação da pressão, ok, a gente viu. Fatores de risco, né? E lesão orgânica já estabelecida ou pré-clínica. Porque eu percebi, me toquei que assim, a gente tem muito aluno e a gente realmente, de períodos mais variáveis possíveis. E eu acho que ficou faltando uma grande coisa, tá? Isso aqui a gente viu também em relação a fatores de risco, lesão subclínica e doença cardiovascular, mas ficou faltando assim, o que que a gente pede no paciente hipertenso para justamente estratificar o risco cardiovascular? Quais são os exames que eu preciso fazê-los, né? A gente viu HVE, ITB, insuficiência renal crônica, albuminúria, espessamento carotídeo, tudo isso, mas efetivamente, quais são os exames que a gente vai pedir para o paciente hipertenso para a gente estratificar o risco cardiovascular antes de poder tratá-lo, tá? Então, minimamente uma glicemia, uma bioquímica do sangue aqui, glicemia para e glicada, ver se o paciente é diabético ou não, creatinina para ver a questão da insuficiência renal crônica, hipercolesterolemia, né, triglicerídeos e colesterol total, amostra de urina para a gente ver se tem albuminúria. Eletro já ajuda a gente bastante para ver se tem HVE ou se tem alguma área inativa e tudo isso. E a VLP, como a gente viu, na prática clínica, ela realmente é muito pouco usada. Tá? Então, eu só queria chamar a atenção isso aqui, porque eu achei que ficou faltando um pouquinho da gente comentar e eu não queria deixar isso passar, tá? E agora vamos falar efetivamente de tratamento medicamentoso da hipertensão arterial. Como é que a gente aumenta a adesão terapêutica, tá? Eu não vou falar exclusivamente de aumentar a adesão a remédio, tá? Vou falar de aumentar a adesão ao tratamento, seja ele farmacológico ou não farmacológico. Combinado? Então, por que que é tão importante esse tema? Antes de começar, eu vou contar uma história. E aí eu queria que vocês interagissem um pouco comigo aqui, tá? Ah, alguém me disse se já se sentiu nesse lugar ou se conhece alguém dessa maneira. Uma pessoa de 24 anos, 23 anos, estudante de medicina, que por algum motivo ele tem uma queda ali de imunidade, né? Vamos dizer que ele voltou do Intermédica, uma queda de imunidade e fez uma amidalite. E aí ele vai ao médico, o médico diagnostica uma amidalite bacteriana e prescreve para ele amoxicilina por 7 dias durante de 8 em 8 horas. Alguém se identifica? Alguém conhece alguém assim? Alguém já passou por isso? Eu Eu não já consigo ver o passei. chat, tá, gente? Peraí, vou ligar aqui. Eu já Então, passei. beleza, né? Então, assim, é uma história super simples, super boba. A gente tem uma semana para tomar um remédio de 8 em 8 horas. Ao... João, é fácil tomar um remédio de 8 em 8 horas? Não, inclusive quando eu precisei usar, isso foi no quarto ano da faculdade, eu lembro que eu tive uma aula de hematologia e a professora tocou nesse aspecto da adesão e eu realmente tomei o antibiótico de forma errada e eu precisei trocar o antibiótico depois porque ele parou de fazer efeito. Quando eu voltei a tomar de forma correta, né? Enfim.
Então, assim, a gente está falando de uma situação em que a gente precisa tomar um medicamento só e durante 7 dias. Agora, imagina os nossos pacientes hipertensos que vão tomar uma série de remédios com as posologias mais variáveis possíveis durante praticamente a vida inteira. Então, a adesão terapêutica, de fato, é um assunto que precisa ser levantado, precisa ser, de fato, discutido, tá? Então, quando a gente fala de tratar a hipertensão, não adianta só, assim, não adianta. A gente tem alguns objetivos, né? Algumas coisas. Então, a primeira é controlar de fato a pressão, ter alvos terapêuticos bem definidos, tratar e controlar outras comorbidades cardiovasculares e escolher adequadamente o nosso esquema terapêutico. Então, a gente precisa não só tratar, mas tratar da forma certa, tratar, às vezes, de forma progressiva para atingir os alvos terapêuticos e tratar e controlar outras comorbidades. Então, se ele tiver mais outras 2, 3 condições, precisam também ser controladas, precisam também ser tratadas. Eu trouxe aqui também para a gente lembrar, o que a gente já viu na semana passada, que as recomendações mais recentes das diretrizes é a gente começar a tratar a maioria dos hipertensos com combinação de 2 classes de antihipertensivos, tá? E quando a gente diz aqui 2 classes de antihipertensivos, vamos dar um exemplo que o paciente ele seja única e exclusivamente hipertenso, que na grande maioria das vezes não é o que acontece. 60% dos nossos pacientes vão usar essas 2 classes. Se a gente falar em 3 classes aqui, 90% dos pacientes vão estar entre 2 e 3 classes. Então, a grande maioria dos nossos doentes vai estar usando pelo menos 2 ou 3 antihipertensivos. E uma parte menor está numa situação ainda mais difícil, que são aqueles hipertensos resistentes em que eles vão usar 4, 5, 6, 7, 8 drogas para tratar a hipertensão. Então, no caso dos pacientes hipertensos e refratários, a adesão terapêutica ela também toma um papel muito importante e mais importante ainda, porque se eu tenho um paciente que ele usa 2 ou 3 antihipertensivos, mais um remédio para o colesterol, mais um remédio para o diabetes ou para o pré-diabetes, o que for, a gente já está falando aí de pelo menos 4 ou 5 medicações ao longo do dia. Se eu só para hipertensão vou usar 6, 5 remédios, as outras comorbidades a gente está falando de uma prescrição talvez de 10 itens dentro de uma consulta. Então a adesão terapêutica de fato é muito importante e a gente tem cada vez mais não só conversar, como se preocupar com ela ao longo do tratamento do paciente. Então, resumindo aqui, o tratamento medicamentoso da hipertensão usa a combinação de antihipertensivos na grande maioria dos casos, inclui o tratamento de outros fatores de risco cardiovascular, são medicamentos que são usados a longo prazo e têm risco de efeitos colaterais importantes, sim. Então, às vezes, a gente tem que mudar, associar outras drogas para melhorar efeitos colaterais dos remédios. Então, o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial não é uma coisa simples, não é em monoterapia. Ela é de uma polifarmácia importante. E aí, se a gente for olhar a fundo, o que está por trás do tratamento da hipertensão? A não adesão. Levando em consideração tudo aquilo que a gente falou, o tratamento medicamentoso para hipertensão está fadado ao paciente não aderir, tá? Isso é a realidade da gente. Isso é a realidade de todo médico que cuida de hipertensão. E como é que a gente pode fazer, que é o tema da aula hoje, para tentar melhorar a adesão do paciente? Tentar fazer com que aquele paciente, sim, entenda e perceba e faça o tratamento mais adequado. Então, a primeira estratégia para aumentar a adesão medicamentosa é usar comprimidos de combinação fixa. A gente já comentou um pouquinho isso na aula anterior, né, que são aqueles comprimidos em que a gente tem 2 ou 3 medicamentos lá em combinação em um único comprimido, em uma única pílula. Usar medicamentos que possam ser tomados preferencialmente uma vez por dia. É muito mais simples eu poder usar uma vez por dia um remédio que ter que usar aquele remédio, sei lá, a cada 8 horas, a cada 6 horas.
É impossível. Se a gente combina um remédio a cada 8 horas, outro a cada 6, outro a cada 12, o paciente ele vai ficar praticamente o dia inteiro tomando remédio, com o dia inteiro se controlando. Então, medicamentos que são usados uma vez por dia têm que ser preferíveis quando a gente for fazer a nossa prescrição. Adequar o tratamento, obviamente, à rotina do paciente. Não é o contrário. A grande maioria das pessoas ainda enxerga isso enviesado. Ele quer que o paciente adeque a rotina dele ao tratamento. Ah, mas eu, doutor, eu não consigo tomar remédio 2 horas da tarde. Para mim é impossível. Não, tu tem que dar teu jeito. Esse remédio é para ser tomado a cada 8 horas. Existem várias e várias possibilidades, na grande maioria das vezes, que a gente pode adequar o tratamento à rotina do paciente. Não é o doente que vai ter que se adaptar e se ajustar naquele tratamento engessado que o médico quer prescrever. Envolver o paciente no tratamento é importantíssimo, ele tem que estar envolvido naquilo que está acontecendo. E aí, nesse caso aqui, medidas de pressão de fora de consultório podem ajudar. O paciente percebe eventualmente dias que ele pode ter maior é, aumento de pressão, e aí ele lembra, poxa, realmente eu esqueci de tomar medicamento, né? Ele pode perceber situações que levem a ele a ter pressão pior ou não, para poder ajustar a terapia, né? Então, isso tudo ele percebe, por exemplo, que se ele tomar a medicação certinha, a pressão dele começa a entrar no alvo. Então, tudo isso ajuda a envolver aquele paciente no tratamento. Isso aqui é fundamental para que ele possa aderir ao tratamento, que a gente possa ter uma adesão. Qualquer um de nós aqui pode refletir. É muito mais fácil eu seguir uma recomendação se eu entendo de fato para que aquela recomendação é feita, né? Não só seguir por seguir, porque me mandaram seguir. Não, se eu entendo, se eu percebo o motivo por aquilo, pelo qual aquilo está sendo feito, se eu vejo o resultado, é muito mais fácil eu me engajar, é muito mais fácil eu aderir a isso. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as combinações em uma única pílula, tá? Você vê a importância disso, como se estudou em 2021, foi feita uma revisão sistemática no Cochrane, em que foi avaliado aqui pacientes hipertensos maiores de 18 anos, né, maiores de idade, que faziam uso de combinação em uma única pílula, combinação em um único comprimido, ou terapia livre, tá? Ele podiam fazer qualquer tipo de combinação, era livre. E eles avaliaram os seguintes desfechos: adesão, persistência, pressão sistólica e diastólica, né? Redução da pressão sistólica e diastólica e chegar ao alvo, né? Alcançar ao alvo, o alvo terapêutico. Adesão e persistência são dois conceitos distintos e a gente precisa entender isso. Adesão é o quão correto é a tomada daquelas medicações em relação aos horários. Se eu digo que eu preciso tomar um remédio de 8 em 8 horas, eu tomar certinho de 8 em 8 horas, isso eu estou tendo uma boa adesão. A persistência é por quanto tempo eu consigo manter aquilo. Então, se eu falar que eu preciso tomar um remédio a cada 8 horas por 3 dias, talvez eu vá ter uma boa adesão e vai ter uma boa persistência. Mas se eu falar que você precisa tomar um remédio de 8 em 8 horas por 30 dias, você pode até ter uma boa adesão, mas talvez você não vai ter uma boa persistência, tá? Você vai, nos dias em que você lembra, você toma ele certinho, mas vai ter dia que você não vai tomar, outro você vai abandonar antes, outro você não vai fazer, então a persistência acaba não sendo a maior de todas. E o que que eles observaram, tá? Esse azul mais escurinho aqui é aumento significativo na combinação em uma única pílula. O azul mais clarinho é aumento numérico, tá? Não estatístico, mas numérico na combinação de um único comprimido. Esse roxo é semelhante na combinação de um único comprimido e na terapia livre. E o vermelhinho aqui, o vinho, é, é melhora significativa com a terapia livre. E não tem absolutamente nenhum dos critérios em que a terapia livre foi significativamente melhor do que a combinação em um único comprimido. A gente pode até ter similaridades, como por exemplo aqui no caso da redução da supressão diastólica, tá? 45% aqui de similaridade na redução da pressão sistólica, mas a combinação em um único comprimido, ela é, em todos esses itens avaliados,
superior à terapia livre, tá? E o atingir de metas, o quanto você atingiu de metas, ele foi bem superior, bem mais importante naqueles pacientes, naqueles estudos que usaram combinação em uma única comprimido. Então, isso é uma forma de você melhorar a adesão, melhorar a persistência e chegar ao paciente no seu alvo, tá? Mas não é só isso. Isso é o que os estudos mostram, isso é o que a faculdade ensina para gente. Mas existem várias outras formas, várias outras técnicas em que a gente pode aumentar a adesão do paciente e que a faculdade e que os estudos não mostram para gente. Essas coisas que eu vou falar, essas estratégias que eu vou falar agora, elas podem ser usadas para o tratamento de absolutamente qualquer terapia, qualquer doença crônica, tá? Essa aqui de combinação em um único comprimido, ele também é usado para várias outras doenças crônicas. Então a gente tem medicamentos para dislipidemia, que já tem associação de dois fármacos, medicamentos para tratamento de diabetes, que tem associação entre dois fármacos. E tratamento para hipertensão não é diferente. A gente tem combinações de 2 e até 3 fármacos, tá? Mas isso aqui, claramente, ele vai poder ser usado para qualquer tipo de doença crônica. A primeira coisa é você tem que ser um exemplo do paciente. Se ele percebe que você não faz absolutamente nada do que você pede para ele fazer, ele percebe que você é displicente com os seus medicamentos, caso você use, ou displicente com a sua saúde, ele não tem nenhum motivo para ser aderente, ele não tem nenhum motivo para se engajar no seu tratamento. Então você precisa, de fato, fazer o que você diz que fala, fazer o que você diz que faz, e fazer o que você diz para ele fazer. Tá? Então você tem que, de fato, ser o exemplo do paciente. Que mais? Cria uma conexão com ele. Quanto mais conectado a gente tiver com aquele nosso paciente, maior é a chance da gente conseguir convencê-lo de que aquilo é importante. Maior é a chance que a gente consegue convencê-lo de seguir as nossas orientações. E como é que a gente vai fazer conexão com o nosso paciente? Primeira coisa, escuta. A gente perdeu um pouco a característica de escutar. A maioria das vezes a gente vê muito durante a faculdade de que o médico tem que conduzir a consulta, é você que conduz a consulta, e aí um monte de gente cortando o paciente no meio e tal. Isso não é a melhor forma de se você conectar. Deixa ele falar, escuta o que ele quer dizer. Faça perguntas abertas, ou seja, aquelas perguntas de sim ou não, elas não servem nesse caso. Não adianta, a gente nunca vai conseguir ter uma real conexão do paciente se a gente ficar fazendo perguntinhas só se sim ou não. Fuma? Sim ou não? Bebe? Sim ou não? Não. Perguntas amplas, perguntas abertas, deixa ele falar. Linguagem corporal é importantíssimo. Se o paciente de fato você quer que ele tenha adesão terapêutica, não adianta você estar, por exemplo, com uma postura desleixada, largado na cadeira, né, meio deitadão, apoiado na mesa. Ele não vai trazer credibilidade, ele não vai nunca seguir o que você está dizendo. E tente identificar valores. Todo mundo tem seus valores, todo mundo guia a sua vida ou segue a sua vida baseado em valores. Tenta identificar quais são os valores daquele paciente que podem ajudar na terapia. Se o paciente tem uma questão familiar importante, se a família é um valor importante, às vezes isso pode ser trazer a família para a terapia, para o tratamento em conjunto, trazer a família para as terapias não farmacológicas é importante. Não adianta a gente querer só falar de uma pessoa, falar com aquele paciente e o restante da família não está envolvido, se isso é um valor importante para ele, se estar presente na família é uma coisa importante para ele. Então, quanto mais valores a gente identificar e mais a gente conseguir trazer a importância daquele tratamento dentro dos valores que são importantes para o paciente, maior é a chance dele de fato conseguir aderir e engajar aquele tipo de tratamento. Defina objetivos, mas principalmente defina metas. Metas e objetivos são coisas completamente diferentes. A gente precisa ter objetivos. A gente viu que a gente tem nossos alvos de terapia, nossos objetivos de pressão, mas aqueles não são as nossas metas.
Vocês sabem qual é a diferença de objetivo e meta? Alguém se arrisca de falar? Acho que um objetivo seria o final e a gente pode estabelecer as metas, o percurso, não sei, o meio do Isso aí, caminho, o início. exatamente. Então é isso. O objetivo é que o Flamengo seja campeão do brasileiro. Mas quais são as metas? É que ele vença todos os jogos em casa, que ele só possa perder 4 jogos fora de casa, entendeu? Então, assim, são pequenas combinações ou pequenas coisas que a gente precisa fazer para chegar ao nosso objetivo. Então, é mais ou menos como se fosse isso. Aqui é o objetivo, mas eu tenho que passar pelas minhas metas para que sim eu possa chegar a ele. Se eu não atingir as metas aqui, se eu não passar pelas metas, eu não vou chegar nunca ao nosso objetivo, tá? Então, é importante eu traçar objetivos. Só que essa distância entre a situação atual e o nosso objetivo, a nossa situação perfeita, ela é muito longa, ela é muito distante, ela é muito longe. Se eu não traço pequenas metas ao longo desse caminho, o paciente ele vai desengajar e ele não vai aderir às nossas propostas porque ele enxerga isso aqui como muito distante, ele enxerga isso aqui como muito longe. Vou trazer um exemplo para a nossa realidade da hipertensão. Se eu tenho um paciente que tem 180 de sistólico, meu objetivo é que ele chegue a 130, para ele isso pode ser muito longe, ele vai entender que, não vou conseguir, é muito longe, eu vou passar mal se eu chegar a 130. Mas se você definir com ele, vamos fazer o seguinte, vamos sair de 180 para 150? Agora vamos sair de 150 para 130? Quando chegar em 130, você vai poder até às vezes pensar em propor para chegar a 120, se você quiser. Então, assim, são pequenos momentos, são pequenos checkpoints aqui para a gente chegar ao nosso objetivo. Todo mundo que jogou videogame sabe. O objetivo é você começar a fase e chegar no fim. Só que no meio das fases tem aquele checkpoint, porque se você morrer, você não volta do começo, você volta aqui do checkpoint. Então, assim, traça essas pequenas metas, porque às vezes, se você não conseguir chegar aqui, você vai estar aqui. Você não está ali embaixo, você não perdeu aquele tempo todo. Então, objetivos são importantes, mas metas talvez sejam tão importantes quanto, ou às vezes até mais do que os nossos objetivos. E meta, não adianta falar qualquer meta. Tem que ser uma meta com características que a gente fala SMART. O que são essas metas? São metas específicas, são metas mensuráveis, são metas atingíveis, relevantes e que eu consigo avaliar o tempo para aquilo. Eu vou ter um tempo para atingir aquilo. Então, vou de novo dar o exemplo aqui. Se por acaso eu quero que o nosso paciente ele é, saia de 180 de pressão sistólica para 130 de pressão sistólica. Quais vão ser as metas que a gente vai traçar para ele baseado nisso aqui, talvez? Então, que ele use corretamente os 2 medicamentos, os 3 medicamentos que eu estou prescrevendo para ele. Então, especificamente, eu quero que você use esses medicamentos, tá? Nossa ideia é que você usando esse medicamento, em 4 semanas, a gente possa reduzir a sua pressão de 180 até uns 160. É possível atingir? É. É relevante para ele? É. Então é uma meta adequada. Se eu falar para ele, olha, eu quero que você saia de 180 de sistólica e chegue em 120 em 10 dias, essa meta não é uma meta atingível do ponto de vista de tratamento ambulatorial de hipertensão. Então, ela não é uma meta que é importante, ela é uma meta errada. O paciente vai se frustrar porque não vai conseguir chegar a ela. Vou trazer de novo um exemplo de uma outra situação que é comum. Emagrecimento. Não adianta a gente falar com o paciente que pesa 90 quilos que ele em 10 dias tem que pesar 40, 60. Não adianta que o cara que tem 90 quilos, em 30 dias você vai ter que chegar em 60 quilos. Porque isso não é um negócio atingível de forma correta, assim, né? Sem grandes coisas restritivas, dietas restritivas, coisas malucas. Tá? Então o tempo está errado, não é atingível para aquilo. E também não adianta a gente fazer aquela medicina que a gente aprendeu na faculdade e chegar para o paciente e falar assim: pô, senhor, tem que perder peso, hein?
senhor tem que emagrecer. Ah, é, eu tenho que emagrecer. É, vamos emagrecer. O senhor está pesando quanto hoje? Vamos pesar? Ah, 90. E olha só, então vamos fazer, eu vou marcar o senhor para daqui a 3 meses. Eu quero ver o senhor chegar aqui com pelo menos uns 10 quilos a menos, tá bom? Isso não é meta nenhuma, não traçou nada, a gente não especificou o que que é, a gente não definiu ali como que ele vai chegar a dez quilos a menos. Então não adianta a gente chegar e passar fazer essa medicina que a gente aprendeu há muito tempo. A gente precisa ser mais específico dentro das nossas metas. Então eu tenho que definir de fato o que eu quero que ele faça. A gente tem que ter uma medida uma forma de poder avaliar aquilo, ela tem que ser uma meta realística, ela tem que ser importante para o tratamento do paciente e ela tem que ter reavaliação temporal. Porque se eu programei que em 4 semanas eu quero definir essa meta, se em 4 semanas eu não cheguei nela, vamos rever o porquê que a gente não chegou. Ah, porque eu não consegui tomar a medicação adequada, porque faltou dinheiro, eu fiquei 10 dias sem tomar remédio, eu fiquei 3 dias resfriado e tive que tomar, sei lá, um corticoide. Por que que eu não atingi a minha meta? A gente vai rever isso, tá? Então, assim, estratégias que claramente melhoram e aumentam a adesão terapêutica. Conexão entre a equipe e o paciente. Quanto mais conectado vocês estiverem, maior vai ser a chance daquele paciente comprar a sua briga. Maior vai ser a chance daquele paciente querer fazer por onde, obedecer o que você está propondo, tá? Demonstra preocupação verdadeira. O paciente perceber que você está falando só da boca para fora, que você não está preocupado, que você não quer tratá-lo de verdade, ele não engaja, ele não vai aderir, tá? Disponibilidade. Não existe engajamento, não existe adesão se não há disponibilidade do paciente, do médico para o paciente. Efeitos colaterais acontecem, frustrações acontecem, descontroles acontecem. A gente tem que ter disponibilidade, o paciente tem que poder tirar aquelas dúvidas, poder entender o que está acontecendo, por que que ele não, se ele pode usar alguma outra coisa, se ele pode substituir aquele remédio que ele não está se dando bem. Isso tem que ser uma coisa comum, rotineira. E isso sim aumenta a adesão do paciente. Se eu falo para o paciente que ele tem que tomar tal remédio e ele sabe que se ele tomar aquele remédio e ele sentir qualquer coisa, ele vai poder recorrer ao médico para dizer o que está dizendo, para dizer o que está sentindo, ele tem muito mais chance de engajar e muito mais chance de aderir do que se eu passo um remédio para ele, marco ele daqui a 6 meses e ele nunca, nesse período, ele não tem nenhum acesso a mim. Ele tem medo de tomar porque o vizinho dele já tomou e falou que não se sentiu bem, que a prima dele falou que aquele remédio é muito forte, e ele tem medo e ele não vai aderir. Então, se ele tem disponibilidade, se a gente está disponível, se ele tem acesso a gente, ele não precisa ter medo. Se eu, por acaso, tomar e se tiver qualquer coisa, eu tenho acesso a um médico, ele vai me ajudar, tá? Acompanhe regularmente o progresso do paciente. A gente precisa acompanhar sequencialmente isso. Não só chegar para o doente lá e falar: olha, você precisa fazer tal coisa, volta daqui a um ano. Não existe. A gente tem que ter acompanhamento sequencial e mais precoce se for necessário. Então, se a gente precisar medidas mais assertivas, algumas situações mais urgentes, eu preciso ver esse doente com muito mais precocidade e brevidade do que situações que eu posso deixar para mais para frente. Isso aqui é importante. Com tudo isso aqui, na verdade, fazendo absolutamente tudo isso que a gente conversou, a gente vai criar uma forte aliança terapêutica, que é o que vai de fato fazer com que o paciente engaje e tenha adesão à nossa forma de tratá-lo, seja com remédio, seja com medidas não farmacológicas, porque medidas farmacológicas, às vezes, elas são mais difíceis de adesão do que as medidas farmacológicas. Mudar a maneira com que você vive, mudar a sua rotina é muito mais complicado do que você tomar apenas um remédio, tá? Então, com todas essas medidas que a gente falou, com todas essas orientações, a gente sim vai ter uma forte aliança terapêutica, que é o segredo de fato para que a gente possa ter uma maior adesão do nosso paciente e comemore os resultados, por menores que eles sejam. Então, assim, se o paciente tinha lá os 180 de sistólica e ele não chegou nos 160, nos 150 que você queria,
tá? Mas ele conseguiu perder peso, ele conseguiu começar a fazer prática de atividade física, ele entendeu começou a reduzir o estresse, começou a mudar o ambiente em que vive. Isso obviamente é uma vitória. Então tem que ser comemorado. Às vezes o paciente não enxerga isso. Ele vai falar: "Ah, doutor, pô, não adiantou de nada, ó, minha pressão aqui continua a mesma coisa." Mas olha o quanto de mudança que ele teve, o quanto de benefício que ele vai ter. A longo prazo, essa pressão vai melhorar. Ou se eventualmente não melhorar, ele vai ter benefícios em outras coisas, tá? O exemplo que a gente vê muito também em relação à perda de peso. Às vezes a pessoa define que, não, perdeu só 3 quilos. Cara, são 3 quilos. Não é pouco. Depois você vai aumentando. São pequenos resultados também tem que ser comemorados. Não adianta a gente só comemorar coisas grandes. A gente tem que comemorar aos pouquinhos, porque isso aumenta o engajamento do cara, aumenta o engajamento do paciente. Se ele vai aos pouquinhos ali e eu não reconheço aquele esforço dele, eu não reconheço aquele resultado, aquela vitória dele, uma hora ele vai desengajar, ele vai parar de aderir porque, poxa, não tá, a gente não tá dando recompensa para ele, a gente não tá participando, a gente não tá fazendo aquela aliança que a gente falou, tá? Então, a comemoração de resultados de fato é importante. Ajuda na adesão e ajuda no engajamento. Então, resumindo, a adesão terapêutica sempre é um desafio, sempre vai ser um desafio, tá? Doenças crônicas são ainda mais difíceis de ter uma boa adesão ou de ter um engajamento. Alvos e metas claras, elas são importantes para os dois lados, para o paciente, e para o médico. Então, assim, às vezes a gente tem alvos e metas que o médico sabe muito bem e o paciente desconhece claramente. Não, as metas elas são compartilhadas, elas têm que ser importantes para os dois lados, tá? Proximidade e disponibilidade são o segredo para que a gente possa fazer de fato essa aliança forte, para que a gente possa ter maior adesão, que a gente possa ter maior engajamento do paciente e melhores resultados. E todo resultado, por menor que seja, deve ser comemorado, porque ele foi fruto de um esforço enorme que aquele paciente fez para poder chegar a ele. E eu termino com um recado que a ideia não é a gente nem seguir à frente do doente e nem seguir atrás dele. A ideia é que a gente vá lado a lado, porque o objetivo de um é o objetivo do outro e que a gente possa fazer o melhor tratamento para eles. É isso, galera. Obrigado pela atenção de vocês e agora a gente conversa. Muito bom, Vitor. Vou